Boa noite a todos. Queria que o vereador Alexandre fizesse a oração. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa. Vamos fazer uma oração, Pai Nosso, oração universal, pedindo para que ilumine todos vocês que estão aqui, a sua família e a comunidade. Pai Nosso, que está no céu, sob a proteção de Deus, no céu e na terra, com o coração voltado à paz, nosso princípio, todos aqueles que nos dirigiram declaram a verdade da legislação. Nossa verdade contribuída. Como nós disse essa semana, nós temos um projeto, está tendo seu debate, expor as ideias. Se algum vereador quiser a palavra, ou alguém do público quiser a palavra para poder se pronunciar, se colocar, fazer alguma colocação, a palavra está aberta. A palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Está aqui mais uma vez com o professor Tony. Está aqui sempre fazendo as suas presenças. Os outros demais moradores de cidade vizinha, presidente da associação que agora nos acompanha, o Leandro, está de parabéns. Muito obrigado. Ontem, foi colocado aqui ontem, e com a participação também dos moradores, principalmente lá no Parque das Colinas, alguns moradores, ao presidente, me questionou aquilo que eu falei aqui ontem sobre a verba que foi destinada em 2012 para a construção do asfalto, e até hoje só foram lá abrir um pouco a rua, falaram que não ia dar continuidade em 2013 por causa da chuva, foi logo no final do ano, e em 2014 nós já estamos no mês 9, e aí eles perguntaram qual era a outra desculpa que a administração ia dar. E aí pediu também nós vereadores, todos os 9 vereadores, para pedir um pedido de providência sobre essa situação que está ocorrendo lá no setor. Realmente, o que foi colocado aqui ontem também por mim, sobre a situação, vamos dizer assim, nas ruas próximas ao colégio Jaci Alves de Barro. Hoje eu estive lá dando uma olhada. Eu não retiro uma palavra que eu coloquei aqui ontem. E eu faço aumentar mais ainda. Que alguns moradores até me levaram e colocaram o seguinte: por que a rua do senhor Tadeu, do muro dele até uma certa parte foi feita, ou seja, até na porta dele, e as outras ruas não foram feitas? Por que a estrada da fazenda do prefeito, ou seja, Palmares, foi aberta, foi patrolada e as ruas nossas não foi feita? Então está pedindo, o novo vereador está trazendo, presidente dessa casa, os novos vereadores, um pedido de providência para ver o que faz lá naquele setor. O que nós devemos fazer naquele setor lá, para que a gente possa cumprir do administrativo, não como adversário, mas
como a voz do povo que aqui necessita. E eu já fui até taxativo para eles, pela dificuldade que se coloca, o prefeito se coloca a prefeitura em relação a repasses do FPM e outros repasses, que eu acessei o portal da transparência e todos possam acessar, e o Banco do Brasil também tem essas informações sobre os repasses de qualquer município do país. Os repasses estavam fazendo, só Itafossó fez um repasse de 3,5 milhões. E hoje, uma patroa para ser consertada tem que dar para um fazendeiro comprar uma peça. Essa patroa é utilizada na fazenda a Deus, vamos dizer assim, no ditado popular que todo mundo tem. A Deus dará. E o cara pega, utiliza ali a patroa, e se quiser arrebentar novamente, volta, deixa lá. Aí vai outro cidadão, paga a peça, pega, mete na fazenda, esquece do povo na cidade, a necessidade que está, se coloca lá. As pessoas de Arraias estão começando a se cobrar mais de nós políticos. Eu fui procurado aqui também pelo Parque da Laranjeira, onde eles estavam ouvindo a rádio. Eu agradeço demais a população de Arraias e vizinha que está acessando a rádio Arraias em Paulo. Por quê? Porque está vendo as reivindicações, as colocações dos novos vereadores que aqui estão falando. Procuraram por que até hoje foi lá destruir o meio-fio que foram colocados para a pavimentação asfáltica, e nem o meio-fio ainda conseguiram fazer, e a verba foi lançada também. Ao mesmo tempo, a rua, vamos dizer assim, de Delfim, ali, quem sabe da massa informática, passando pelo asfalto, descendo aquele, tem também uma verba, até hoje nunca foi destinada e nunca foi feita, está lá com o mato, tomou conta da rua. Mesmo assim, alguns moradores da rua universitária, onde tem umas casas destinadas a alguns funcionários, antigos funcionários da UFT, tem uma verba também de pavimentação asfáltica lá também, e até hoje nunca fez. Essa foi tudo conseguida pelo administrado passado até 2012. Nós estamos em 2014, final de 2014. Então, se for desde 2012, então já tem quase 2 anos. E para onde está procurando, para onde foi a verba, está pedindo providência de novos vereadores para que a gente possa correr atrás e representá-los da forma que a gente fala em palanque. Porque depois que cabe o palanque, aí fica se escondendo, fica se fazendo a tal politicagem, não vai se trabalhar de prol do povo. Então vamos descer da cadeira e vamos trabalhar dessa forma, porque o pessoal está nos cobrando. Tá? Muito obrigado pela palavra, irmão presidente. A palavra. Boa noite a todos, a todas. Eu quero parabenizar mais uma vez o professor Bruno de poder trazer esse grupo de alunos para a gente, uma alegria, um prazer muito grande. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã pode ser algum de vocês. É uma missão difícil, mas muito gratificante, porque quando a gente chega a assumir um papel como hoje nós estamos assumindo, a gente passa a vivenciar de perto as situações, a realidade de tudo que acontece na cidade e no município. Contemplar as mulheres para que possam também abraçar a causa da política, para que possam assim, verdadeiramente estudar essa questão da política, seja no contexto municipal, estadual ou federal.
porque tudo parte de princípios, tudo parte de conhecimento e, acima de tudo, de estudo. Então, é muito importante que isso venha acontecer sempre na nossa cidade. A participação popular e, principalmente, a participação de vocês que estão incursando a faculdade. E, quem sabe, alguém não vai ter uma aptidão para desenvolver amanhã ou depois uma missão como essa. Então, eu quero, de coração, te agradecer, professor, e dizer que nós também vamos visitar a universidade e pedir para que os outros professores também possam tomar essa iniciativa. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero, presidente, dizer das questões que ontem foram discutidas nessa casa. O Leandro está aí, nos colocou sobre a situação do Água para Todos, e hoje tive em Paraná, tive com o pessoal da Nippon, porque lá está acontecendo a mesma situação. Foram destinadas cisternas, que são essas caixas de água, para resolver o problema da seca do sudeste do Tocantins. E essas caixas estão armazenadas e não estão sendo distribuídas, e a comunidade tem nos cobrado. E eu tive, Leandro, hoje com o pessoal da Nippon, apesar que o secretário não pôde estar aqui, eu dei a ideia de fazer um convite a ele, eu não sei por que razão não esteve, mas trouxe uma resposta. Está vindo alguém contratado pela Nippon para terminar esses cadastros. Não é alguém da cidade, mas é um senhor lá de uma cidade vizinha, e ele está vindo e vai fazer todos os cadastros para poder dar andamento na montagem das cisternas. E eu coloquei, senhor presidente, até a Câmara aqui à disposição, para que a gente possa também fazer essa parceria, para que as coisas possam andar, que as coisas possam acelerar mais, porque a situação da seca está aí, o povo está sofrendo mais uma vez. E dizer que sobre a questão daquela rua, nobre colega, é uma preocupação muito grande, como foi falado ontem, e eu acho que cabe a todos nós aqui, fazer realmente esse pedido de providência para que seja resolvido aquele problema daquela rua. Não é uma coisa assim que vai onerar muito a administração, porque o que fala é que está passando por uma situação financeira difícil. Mas eu acho que se houver aí um empenho maior da nossa parte, está cobrando da própria sociedade, está nos trazendo os problemas, agradecer aí o Carlos Alencar por estar disponibilizando aí um site hoje para que as pessoas possam assistir o que está acontecendo nessa Casa de Leis, seja em Arraias ou em qualquer lugar do país. As pessoas hoje estão assistindo ao vivo essa sessão e ficando a par de tudo que vem acontecendo. Agradecer aí os ouvintes e me colocar à disposição de qualquer pergunta, qualquer dúvida, e dizer que a cada dia a gente fica mais feliz de saber que a comunidade, ou que vem aqui, ou que a internet hoje coloca cada um a par dos nossos trabalhos, porque a missão do vereador ela não é fácil. O vereador, principalmente o vereador de cidade de interior, os problemas são muitos, e não é como o vereador de cidade grande. Para quem não sabe, o vereador de cidade grande ele tem uma verba de gabinete, ele tem seus assessores, ele tem mecanismo para desenvolver o trabalho. O vereador do interior ele é muito cobrado, ele traz uma luta muito grande com os problemas, defende a comunidade, mas não tem mecanismo. Mas, de qualquer forma, a gente fica feliz de saber que nós estamos contribuindo, que as pessoas nos acreditaram, dando voto de confiança, e isso é o que é mais importante, é saber que o nosso trabalho, juntamente de cada vereador, tem o seu esforço todos os dias para trazer os problemas e tentar resolver da melhor forma.
eu quero agradecer a todos pela presença e colocar à disposição nessa noite para qualquer pergunta, para qualquer dúvida. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Então, eu queria fazer um pedido para o nosso professor Tony. Como nossos alunos estão aqui tentando se visitar, eu queria colocar aqui para o operador que eu queria que nós fizéssemos uma sessão na FT mês que vem, tirar um dia da sessão aqui e fazer na FT. Acho que é viável, né, para nos aproximar mais. Eu acho que acredito que nós temos que aproximar mais do nosso público, dos nossos universitários, né, que são importantes na nossa vida, são importantes na nossa cidade, porque eles estão ali estudando, né, para um futuro melhor. E a Câmara, eu acho que tudo que acontece é importante, né, na nossa cidade, repercute na nossa vida, cada dia. Então eu queria colocar aí para o nosso professor Tony que fizesse esse intermediário, né, para a gente fazer uma sessão lá. Eu acho que é importante, né? Como vocês têm vindo aqui, eu acredito que nós podemos ir lá também. Aí, se o professor quiser a palavra. Primeiramente, boa noite. Nós estamos aqui nessa visita junto à Câmara, mas isso tem sido um ensaio que nós temos feito, porque com essa turma do segundo período de pedagogia nós temos discutido algumas coisas que são pertinentes àquilo que se fala, àquilo que se discute nesse plenário, né? E os blocos parlamentares, eles têm, de alguma forma, nos instigado a discutir um pouco mais sobre o que é cidadania, sobre o exercício da cidadania e também de trazer um pouco mais dos nossos anseios enquanto cidadãos de uma cidade com uma série de problemas como arraias. Por isso nós estamos aqui. E de antemão, ao presidente dessa Câmara, podemos sim interceder junto à direção de campus para que consigamos fazer uma sessão, né, na UFT. Eu acho que seria bastante interessante, até porque já existe essa iniciativa da Câmara, dos vereadores, de descentralizar as sessões, assim como tem acontecido na Canabrava, etc. E me coloco à disposição para isso. Gostaria de aproveitar o segundo momento, não só para falar sobre essa nossa participação em algumas sessões na Câmara, mas também para cobrar, enquanto cidadão, algumas ações que, no meu entendimento, já que não temos projetos sendo discutidos hoje, de nós repensarmos algumas estratégias para que alguns serviços públicos estejam funcionando a contento na nossa cidade. E eu faço isso porque, enquanto cidadão, nós temos feito não só trabalhos acadêmicos junto à questão mencionando a questão de resíduos sólidos. E nós temos observado os trabalhos acadêmicos que, apesar de nós termos a prerrogativa de que o poder público está fazendo as coletas, principalmente no lixo, todos os dias, nós temos percebido não só os trabalhos, mas também no nosso dia a dia, na frente da minha casa e na frente da casa de uma série de outras pessoas, que esses serviços não estão sendo oferecidos a contento. E isso não é só individualizadamente que eu estou falando. Estou falando isso porque nós temos trabalhos que estão sendo feitos trabalhando com essa temática, e nós temos percebido essa necessidade de uma aproximação maior, na verdade, da execução do serviço público com melhor qualidade, não só individualizadamente, mas para toda a coletividade. Especificamente, estou falando do bairro, do setor do qual eu faço parte, do qual eu moro, que é o setor Parque das Colinas, e nós temos sofrido com isso há algum tempo. Apesar de dizer que a coleta ela é diária, às vezes colocamos num dia,
numa quinta-feira, por exemplo, e a coleta do lixo só vai acontecer na terça-feira da semana seguinte. É um lapso temporal muito grande que nós sabemos qual é o resultado disso, do acúmulo de lixo nas lixeiras, ou da colocação até mesmo equivocada em alguns dias que necessariamente não deveriam colocar esses resíduos nas lixeiras. Porém, estamos vendo e percebendo também que há, e aí no meu entendimento, uma necessidade de aproximação com o Executivo para que esses serviços sejam prestados a contento. Haja vista que esse é o papel mesmo do Executivo. Aí é lógico, a partir dos seus representantes da Secretaria, seja de obra ou de meio ambiente. É claro que também não podemos ser tão ingênuos de achar que isso é uma falha de gestão ou que isso é uma coisa feita propositadamente. Entendemos sim que existem N motivos que podem estar dificultando a coleta, porém o que não dá para entender é por que essa coleta demora tanto tempo, principalmente em alguns setores da cidade. Estou colocando isso até porque eu entendo que esse plenário tem aí os nobres parlamentares que podem muito bem interceder junto ao Executivo, já que estão trabalhando em prol de uma sociedade mais justa, de uma comunidade que tenha melhor qualidade de vida. É nesse sentido que eu trago um pouco da contribuição. E também nos colocamos à disposição, isso enquanto professor da universidade, para que possamos também, de alguma forma, nos aproximar dos poderes, tanto do Executivo quanto do Legislativo, em algumas proposições de trabalho, etc. Eu queria ouvir do professor se a universidade ela tem condição de uma parceria com qualquer projeto que vier a ser desenvolvido nessa questão da reciclagem. Se tem alguma forma de manter uma parceria, porque eu tive conversando com um companheiro nosso que esteve estudando nos Estados Unidos e retornou para a RAIS, e ele tem um projeto nesse sentido. Saber da Universidade Federal de que maneira ela pode entrar como parceira. Porque eu estive na creche esses dias, quero aqui parabenizar o UFT, e vi ali um grupo de alunos nesse sol escaldante fazendo uma obra com pneus. Eu vi que ali era o que? Uma ação simples, mas que vai dar grandes resultados. Numa creche onde tem um grande fluxo de crianças e até então não tem assim uma alimentação à altura do que aquelas crianças precisam. Lá tinha um grupo de alunos, eu não sei qual que são os professores que estavam na frente dessa ação, e eu achei super interessante, é uma ação simples, mas que vai gerar uma condição muito boa de alimentação para aquelas crianças, Então, às vezes, são ações simples, mas criativas, e que vai dar um resultado muito bom. Você passa a ter uma alimentação saudável, sem nenhum tipo de agrotóxico. Isso partiu da universidade. Então, a gente sabe que a universidade hoje tem mecanismos para ajudar a comunidade. Então, eu fiquei muito alegre, muito satisfeito. Quero ir lá parabenizar esses professores, esses alunos, olhando ali a dificuldade daquelas pessoas, até assim, contemplando da gente algum material para ajudar. Elas estavam querendo uma brita para colocar entre os pneus ali e tal. Eu falei, aqui é complicado, porque a Câmara não disponibiliza de verba, de maquinário, de caminhão, e falta, eu acho que entre o segmento da sociedade alguém que faça esse meio de campo, que faça essa aplicação, principalmente com o executivo, para a gente desenvolver essas ações pequenas, mas que vão dar grandes resultados. E eu quero aqui parabenizar a universidade por mais essa ação, que eu achei interessante, e dizer, professor, que dentro dessa parceria, dessa união, desse convívio, eu tenho ido na universidade, conversado com o diretor sobre a questão
daquele trevo que ali tem na universidade, onde as pessoas não têm condição de fazer aquele retorno para entrar na universidade, porque tem um bico. Eu já passei com o governador que tem batido nessa situação. Precisa colocar uma barreira eletrônica na frente daquela universidade. Então, tem que haver realmente assim, um entendimento, né, dessa casa com o executivo. E eu tenho ido, visitei já aquelas obras. Quem não entra na universidade hoje não vê a dimensão de tudo que está acontecendo, da grandiosidade daquela obra para a cidade de Arraias, para as cidades vizinhas, né, de acolher esses alunos e dar essa condição grandiosa de poder buscar a educação, de poder buscar o estudo. Eu tive lá já por várias vezes, olhando tanto que Arraias foi agraciada com uma obra tão importante, que eu costumo dizer que a universidade hoje é o coração de Arraias. Tudo de bom está naquela universidade, o futuro de Arraias está naquela universidade. Então eu quero aqui, professor, me colocar à disposição, né, e dizer que é uma grande alegria ter vocês que vêm de fora, né, que buscam, não só dentro da universidade, mas nas suas vidas, uma condição de desenvolver o trabalho no esporte. Eu vejo o governo do senhor que está participando, né, que está interagindo com a sociedade para buscar uma condição melhor de vida, dentro de uma cidade que aparentemente não tem tantas oportunidades financeiras, mas nos oferece uma tranquilidade para poder viver, para poder criar os filhos, para poder criar a família. Então eu quero agradecer por essa universidade, pelo empenho de todos os professores que têm passado por essa casa e preocupado de alguma forma para desenvolver o que for de melhor para a nossa comunidade. Tive aqui outro dia com 2 professores que precisou dessa casa, do nosso transporte para desenvolver o curso, né? Tinha que deslocar para ir nas comunidades quilombolas e nós nos colocamos à disposição. No dia, era um final de semana, não tinha motorista. Eu fui com eles e sei que esse curso está sendo um sucesso. Então isso para a gente é importante, é gratificante. Então fica aqui a minha preocupação, professor, de poder ajudar, de poder contribuir de uma boa forma para que a gente venha desenvolver o que for de ação em favor da nossa comunidade. Muito obrigado, presidente. Com a palavra? Ao parlamentar, Ribeiro, na verdade, eu venho aqui enquanto professor da universidade. Nesse momento, eu não a represento, porque a mim não foi atribuída essa função, necessariamente, para esse momento. Porém, os trabalhos que nós temos executados, nós temos sempre sim tentado as parcerias. E para nós é muito mais fácil executarmos algum projeto quando nós temos essas parcerias se tornando mais eficientes e tal. Temos sim algumas iniciativas, essa que o parlamentar coloca é uma delas, simples, porém de extrema importância para aquele espaço, que inclusive precisa ser utilizado com maior eficiência, com maior eficácia e tudo mais. E o trabalho que está sendo realizado lá realmente é bastante importante, que não faço parte desse projeto, mas entendo a importância dele. Ele é de responsabilidade da professora Alice, também do curso de pedagogia. Por outro lado, os momentos que a Câmara tem dado condições para algumas coisas acontecerem, não podemos negar que isso tem sido de bom grado, principalmente essa que acaba de citar, a questão da cessão de veículos para, certamente, para a educação do campo, né? E é óbvio que isso é importante para nós também. Mas gostaria de ser das nossas ideias que saem de dentro da universidade, que nós conseguíssemos colocar de fato em prática. Mas isso nós precisamos sim do Poder Executivo e precisamos sim do Legislativo nos apoiando de uma forma mais eficiente. Talvez precisamos estreitar inclusive as nossas relações, conversando mais próximo e apresentando as nossas ideias.
Uma das coisas que não podemos confundir é a universidade sendo a executora dos projetos da prefeitura, etc. e tal. Mas podemos contribuir sim com ideias, com dicas, com mecanismos possíveis, inclusive de acessar fomentos e tudo mais. Isso sim podemos discutir sem problema algum. E é óbvio, mais uma vez, enquanto professor, também coloco à disposição para isso. Com a palavra, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Ontem nós tivemos discussões na Câmara e discutimos praticamente com as cadeiras. E quem está nos acompanhando, o pessoal da rádio, e ainda teve um debate, algumas perguntas. Queria dar boa noite também para os ouvintes da rádio. E hoje aqui tem umas 30 a 40 pessoas mais ou menos. A gente fica alegre quando vocês vêm nos visitar e saber dos problemas da nossa cidade. Nós sabemos que os problemas ocorrem em todas as cidades, inclusive que o professor Tony acabou de colocar sobre o lixo, o coleta do lixo. E venho recebendo reclamações também. Eu me coloco à disposição de amanhã mesmo estar vendo com o secretário responsável qual é o problema que está acontecendo, por que está demorando tanto a coleta de lixo. Ao presidente, é muito interessante quando Vossa Excelência fala sobre a Câmara itinerante na UFT, coisa relevante, boa. E queria também pedir para Vossa Excelência que continuasse a Câmara itinerante na zona rural, como nós estávamos fazendo na gestão passada do ex-presidente, porque eu acho que nós fomos eleitos e o pessoal da zona rural, a gente tirar por regiões, eles não sabem realmente o que às vezes está passando pelo nosso município. Então era uma coisa que a gente estava indo, eu sempre falo, o vereador tem que ir até o povo, não o povo vir até o vereador. Né? Queria também convidar vocês, você, professor Oscar Tony, pelo trabalho que vem fazendo, trazendo os alunos até essa casa, convidar que, nem sei, vou falar aqui pelo nome do professor Oscar, que está organizando a sabatina, né? Aqui no dia 9, 10 e 11, o dia 9 não está confirmado ainda um dos candidatos, né? Mas devem estar a Thaís, o Marcelo Miranda e o Sandoval Cardoso, né? A partir das 19 horas. Né? É interessante para que vocês venham e conheçam melhor o candidato, né? A governo, vai estar os três aí, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, eu não sei como é que vai ser dirigido, mas que sejam todos bem-vindos e está na hora de vocês irem e saber também sobre um pouco sobre o nosso estado, né? O que anda acontecendo no nosso estado. Tá? Fica o meu convite em nome do professor Oscar e seja bem-vindo com sua turma, viu? Muito obrigado, boa noite. Eu queria falar que é muito importante a parceria, né? Porque quando se tem parceria, as coisas são mais fáceis de resolver. Nós sabemos que as coisas são muito demoradas, muito difíceis, as coisas são muito complicadas, mas quando se tem a parceria, né, uma, duas cabeças, vai resolvendo mais fácil, porque pensa diferente e quando junta as ideias, se forma uma ideia só, é uma ideia boa, né, para a nossa comunidade. Eu vejo muito importante, é o que eu mais peço, né, que o nosso executivo tinha que ter a parceria com a Câmara, para dialogar o que precisa ser feito na nossa cidade, né, para debater, sentar junto, discutir o assunto, para que se resolva a coisa certa, né, para a nossa comunidade, porque nós somos representantes do povo, somos gestores do povo. Então, é uma fase, uma cruz que a gente carrega, para que a gente seja, né, trabalhar, seja um defensor, né, da nossa comunidade. Então, isso é muito importante, o diálogo, né, porque às vezes eu tenho uma ideia, cada vereador, que nós somos novos, cada vereador tem uma ideia, mas se juntar as ideias, discutir o assunto junto, eu tenho certeza que vai chegar a uma solução.
né, e chegará uma solução melhor para a nossa comunidade. Então a Câmara coloca-se à disposição, aberta, né, e quer ter a parceria com a UFT, que eu acho que é importante, né, porque a UFT é uma das poucas cidades, né, do número de habitantes que tem uma universidade federal, né, que chama-se Arraias. Então isso é um mérito nosso, né, e vocês estão aí, e eu queria, né, colocar aí para vocês a palavra, para vocês falar, o que vocês pensam, o que vocês acham, né, porque eu acredito que vocês têm alguma ideia, né, para nos falar, para nos informar, para nos orientar, às vezes, né, porque nós somos vereadores, nós decidimos algumas votações aqui sobre o projeto, mas nós não sabemos de tudo. Nós estamos aqui para decidir, mas a ideia sua é importante também, da comunidade, vocês da comunidade. Então, coloca aberto aí para vocês, algum estudante aí que queira fazer uso da palavra, fica à vontade, vocês estão em casa. Presidente. Eu queria aí agradecer a presença do vereador Nidiomar José da Silva, da cidade de São Félix do Caribe, né, do Bahia, que está nos visitando, né? E daqui a pouquinho já vou dar a palavra para o vereador, né, que pediu a palavra, né, está aí pela primeira vez, né, um vereador longe da Bahia, mas é vereador, é do nosso grupo, né? Então está aí, muito obrigado, vereador, pela presença. Quer falar? A palavra? Boa noite a todos e a todas, e em especial os meus ex-alunos, né? Eu estou olhando aqui os rostos, né? E é uma grande satisfação para mim, né? Tê-los aqui na Câmara, né? Esses alunos que sempre me tratou com carinho. Muito obrigado. Eu quero dizer ao professor Tony que essa questão do lixo é uma preocupação nossa, porque praticamente em todos os setores da cidade está acontecendo esse problema, né? Eu acho que não está tendo uma organização de horários, né? E aí então eu tive com essa preocupação, eu procurei o secretário do Meio Ambiente, né, e fiz a proposta para a gente reunir para ver a questão em relação a esses horários para estar fazendo a coleta do lixo. E aí então ele me disse que só tinha um carro, que é esse vasculhante, né, fazer a coleta. Isso não dá para estar fazendo essa coleta diariamente em todos os setores. Então, o que fica a minha proposta é o seguinte, que tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente, para a gente sentar, né, ver um dia aí na semana para ver se a gente consegue solucionar esse problema. Se não, amenizar, porque do jeito que está, fica difícil. Principalmente os finais de semana, né, que às vezes colocam o lixo na sexta-feira e só vai ser recolhido lá para terça ou quarta-feira da outra semana, aí só causando um cheiro e transtorno para a população. E também dizer que, assim como os outros vereadores colocaram aí a respeito do asfalto, né, eu também tenho tido a preocupação com aquele setor do Parque das Colinas, Santa Mônica, em relação à instalação de água e a instalação de luz, porque muitas pessoas moram ali e já está bem pontuado ali, e alguns têm luz e água e outros não têm nem luz nem água. Então, eu já estive lá em Palmas cobrando e o pessoal sempre, a resposta é a mesma, diz que lá no loteamento particular e que não tem como estar colocando a água e a luz lá, porque é de responsabilidade do dono do lote, entendeu? Mas nós vamos ver aí o que a gente pode fazer junto
vereadores, a gente está trabalhando junto para que seja colocada água e luz naquele setor. Muito obrigado. A palavra. Boa noite novamente a todos. Parabenizar a professora Tônia pela presença, que está incentivando seus alunos a vir debater aqui com a gente na Câmara. Boa noite também à rádio, aos ouvintes da rádio. Professor Tônia, o senhor comentou sobre o lixo. Eu sinalizei algumas coisas aqui. A Raias, ela está crescendo, está expansão. Aonde você anda em alguns desses lugares novos aqui, como Buritizinho, o Parque das Colinas, sempre está tendo construção, chegando moradores. Hoje, a prefeitura, ela tem certos avanços na área do lixo. Primeiro, o aterro sanitário. Eu não sei, tem uma lei federal que obrigava os municípios do Brasil todo a ter o aterro até esse ano, de 2014. Acabou agora. A Raias tem essa vantagem. E ela tem também tem um caminhão, entendeu? Que foi conseguido na gestão passada, entendeu? Que está sobrecarregado. O que falta é a logística. Nós precisamos ter outro caminhão para repartir a coleta de lixo. Nas cidades grandes, que tinha, por exemplo, Brasília, a coleta ela é feita na parte à noite. Justamente porque quando amanhecer a cidade já está limpinha. Mas aí entra a parceria da prefeitura, no caso o município, e a população. Que a população tem que estar, como se diz, contigo. A população tem que saber o horário que o caminhão passa. Um exemplo, se mudasse o horário para de noite, a população não, colocar o lixo a partir das 7 horas. O caminhão passa e faz a coleta. E tendo um aterro sanitário, e organizando essa logística, cria-se até emprego. Uma cooperativa de reciclagem, como diz o vereador Inês, entendeu? A produção de adultos também, que pode ocasionar, junto com essa cooperativa de reciclagem, e gera emprego. E de tudo que a gente olha, entendeu? Do lixo, sempre tem um lado bom. E vai gerar emprego. Mas a Câmara, junto com a UFT e junto com a Prefeitura, entendeu? Elaborando projetos que possam melhorar, entendeu? E a participação, eu acho que nós vamos dar um passo muito grande adiante, entendeu? Para resolver o problema do lixo. Porque um caminhão só, ele não dá conta de fazer a coleta do lixo de Arraias. Não dá, ele fica sobrecarregado. Então, nós temos que, como diz o vereador Wesley, sentar com o Conselho do Meio Ambiente, entendeu? Reunir, ou fazer até uma audiência pública, presidente, a respeito disso, entendeu? Que é um tema muito importante. E hoje é o principal problema, um dos principais problemas de todas as cidades do Brasil. Muito obrigado. Sobre a questão do lixo, eu acho que importante também, né, vocês falaram dos fatos, sobre a reciclagem, porque eu acredito que a reciclagem é muito importante. E o município ganha, nós comunidades ganha também. E para isso tem que ter um trabalho de conscientização, né? Sei que não é fácil, mas acredito que se a parceria for para funcionar, o FT, o executivo, né? A questão do lixo, eu acho que tem como fazer, porque eu acredito que nós temos que conscientizar nosso narralhão para que separe o lixo, porque quando o lixo não é reciclado, se gera economia, e se ganha, né? Tem incentivo para isso. Isso é muito importante, porque todos ganham, né? Porque, né, como o vereador falou, gera emprego, gera tudo. Então isso é importante, eu acho que a gente tem que atentar para isso também, como já tem o aterro sanitário, só que o aterro sanitário não funciona. Para mim não funciona, está lá, só chega lá, despeja o caminhão do lixo, joga para lá, fica lá para o cará. Acho que tem que ter mais cuidado com o lixo, principalmente a reciclagem, separar o plástico, o metal, separar cada lixo.
Porque o único lixo que não é reciclável é o orgânico. Todos é reciclável, né? Porque o orgânico vira adubo, né? E aí onde entra as parcerias, o adubo serve para destinar a alguma comunidade, né? Para adubar, fazer alguma obra. Eu acho que é importante isso aí. Qual a palavra aí? Mas eu quero só colocar a respeito do que o vereador colocou a situação do setor de Santa Mônica. O setor Santa Mônica foi um setor que foi criado irregular, como todos os arraiais foram criados. A cidade não tem um plano diretor e é um setor, quando o senhor falou, que tem várias casas que têm água, que têm luz e outras não têm. Mas quando o setor começou, eles foram contemplados com a água e com a luz, né? Se eu não me engano, o Tony Chico uma vez fez uma mobilização o senhor está falando, e conseguiram. Então eu acho que nós somos a voz da comunidade, somos novos vereadores. Nem por isso nós vamos deixar, nós vamos correr atrás. Eu tenho corrido bastante também atrás disso aí. Falta uma atenção especial do executivo, porque a água, por exemplo, precisa, às vezes, pelo que eu fiquei sabendo, de uma reta escavadeira para abrir as valeiras. Então, se houver uma mobilização dos vereadores, nós vamos conseguir sim, porque assim, for esperar regularizar todos os setores de Arraias, que é uma cidade histórica, que não teve planejamento nenhum, né? Só colocando o senhor que a gente está aí também antenado nessa situação, porque eu também tenho lote no setor, né? E vejo a dificuldade de todos vocês. A gente vai fazer um esforço conjunto para que a gente possa alcançar esse objetivo. E eu acho que ele não é tão difícil. Ele não é tão difícil, porque inclusive hoje nós estamos no período eleitoral, né? E eu tenho certeza que várias pessoas vão chegar na porta de cada uma daquelas pessoas que estão de voto. Né? Eu continuo com a minha luta, o senhor sabe. Precisa, eu acho que até o vereador da base aí, para poder fazer esse meio de campo com o executivo, para ver se disponibiliza essa máquina, se a gente vai na Saneatins, porque inclusive a concessão dessa água para Saneatins, ela tem um período, me parece que essa questão da água aí, eles usam essa água, me parece que o município, a participação é muito boa, certo? Então, a própria Saneatins hoje, que é a Fossa Saneatins, ela não tem investimento nenhum dentro da nossa cidade para poder ter um armazenamento adequado, né, o tratamento adequado, e essa nossa água é usada aí de todo jeito, né? Deus manda água, a Saneatins simplesmente ganha tudo em cima e a nossa comunidade não pode pagar por isso, né? A gente sabe que essa questão da água é uma questão séria. Nós passamos por períodos aqui caóticos de falta de água, né? E eles não têm investimento nenhum, só querem ganhar o dinheiro e, né, a gente tem que estar cobrando realmente. Presidente, Claro. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a presença, né, de estar aqui. Eu moro no setor Santa Mônica. Com a realidade que dentro de uma cidade, né, você encontra pessoas que não têm água e nem luz. E você correr atrás dos poderes, e igual eu já ouvi de fiscais, de secretários municipais, que o loteamento é irregular, que tudo foi feito errado. Eu ouvi até que eles reclamaram lá que as ruas eram tortas. E na ocasião eu falei para o responsável que já que as ruas lá eram tortas, então que eles arrancassem então os postes da rua do Banco do Brasil ou então do centro, porque me mostra uma rua aqui em Arraias que foi feita retinha e está dentro do padrão das normas que eles querem.
Então, eu reconheço a luta de vocês, de Babi, de Rimei, entendeu? Não estou aqui por um lado, não estou, porque vocês foram eleitos por nós, entendeu? E a gente precisa dessa força. Mais outra coisa, sobre a própria coleta de lixo. Hoje eu reparei que ela está sendo feita num caminhão aberto. Agora eu pergunto, o que está acontecendo numa prefeitura? O que está sendo feito com esse dinheiro? Porque quando você acessa o portal, você vê que a verba veio, mas você vê comentários de que funcionário está recebendo atrasado, de que funcionário não recebeu, uma parte sim, outra não. Até onde está a verdade nisso? O que realmente está acontecendo? Certos benefícios já não acontecem mais. Eu percebi que a coleta de lixo tinha alguns que estavam sem máscaras. Então, parece que está retrocedendo. O que está acontecendo? São coisas que você observa assim, no seu dia a dia e você vê. O que está acontecendo? A gente volta a questão do setor Santa Mônica. Eles falam que o colega, popularmente conhecido colega, disse que ele que tinha que arcar com toda essa instalação. Mas agora eu imagino o seguinte, a maioria daquelas pessoas que moram lá, a maioria não, acho que 99% ou todos, eles não têm uma condição financeira assim, como se diz. Talvez eles não teriam condições de comprar um lote em outro lugar e de fazer uma casa em outro lugar aqui na cidade. Porque todos vocês sabem como está o preço de um terreno aqui hoje. Principalmente depois que essa firma chegou, né?